Para falar conosco, temos um convidado por Skype, o professor Felipe de Paulo, presidente da Federação Portuguesa de Professores. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa Fala que eu te escuto. Maravilha. Viva, boa noite a todos. Professor, estou ouvindo, sim senhor, seja bem-vindo, professor Paulo. Muito bem. Professor Felipe, desculpa. Muito bem. Felipe de Paulo, né? Quais são os maiores problemas enfrentados pelos professores em Portugal, na visão do senhor? Bem, há um conjunto de fatores que tornam a escola odierna diferente da escola do passado. Digamos, antigamente tínhamos aquilo que se pode chamar a escola de elite, que era uma escola que tinha alunos, tinha um público discente relativamente homogéneo. Nas últimas dezenas de anos, temos aquilo que se chama a escola de massas, portanto, uma escola democrática que em si é uma coisa boa, significa tendencial universalização do acesso ao ensino, à escola, mas que coloca novos desafios à escola e aos professores. Uma vez que, enfim, na mesma sala de aula já não existe aquela homogeneidade, digamos, e aquela valorização da escola, até por parte das famílias, assiste-se, não raro, digamos, a um desvalorizar da escola pela parte dos alunos, por vezes por influência familiar, por vezes por desestruturação de algumas famílias, e temos também uma composição dentro da sala de aula mais variada, minorias étnicas, diferentes arquétipos sobre o valor da escola. Isso provoca muitas vezes indisciplina, esse conjunto de fatores. Por outro lado, também temos vindo a assistir a um certo retirar da autoridade aos professores dentro da sala de aula, dentro da escola. Portanto, se há um foco de indisciplina, se o professor pretende estancar esse nascer de indisciplina, se pretende tomar alguma medida mais consequente, é-lhe exigida pelo sistema toda uma série de burocracia, que de certa forma desautoriza o professor perante os seus alunos e até perante a família e a sociedade, e depois também agrava toda esta situação uma grande instabilidade nos currículos, portanto, nos programas escolares. Cada governo que tem entrado quer deixar a sua assinatura no novo programa, faz uma nova lei em Diário da República. Isso também não ajuda nada e, simultaneamente, a par de tudo isto, sucessivos governos têm vindo a desvalorizar a carreira docente, a diferentes níveis, e são de facto problemáticas deste género com que os professores e a escola, e nomeadamente a escola pública, que, como digo, é uma escola que tem que ser uma escola democrática, que tem que receber todos os públicos que a procuram, e nem sempre da parte dos alunos há esse empenhamento e esse lado positivo sobre a escola, porque alguns deles estão ali como que obrigados, fazem da escola apenas um espaço de socialização entre eles, e isto, na verdade, torna a escola atual mais complexa, mais desafiante, e os problemas, como sabemos, vão surgindo e vão vindo ao público.
Eu acredito que, em nome da democracia, tem havido grande permissão para aquilo que não deveria ser permitido. O autoritarismo, eu acredito que nunca será bem-vindo, principalmente onde se aplica a educação, mas, de certa forma, a autoridade, no sentido do respeito e da disciplina, ela deveria ser mais valorizada. Eu acredito que é um dos pontos principais que desestimula o profissional do ensino. É uma opinião minha, que já vou adiantando aqui, e o senhor, com mais propriedade, pelo que o senhor falou, eu percebo que isso realmente é uma realidade. Na opinião do senhor, as consequências para o país dessa desvalorização, professor? Sim, mas enfim, não sei se me fiz entender bem. Eu gostava de esclarecer que não ponha em causa a democracia, o regime democrático. Portanto, aquilo que eu referi foi que a escola atual tem de ser necessariamente uma escola democrática, e a escola democrática, enfim, tem que receber todos os públicos, e nomeadamente a escola pública, ao contrário das escolas privadas, que podem selecionar os seus alunos, não é? Que fazem uma seleção a priori até logo pelo valor das propinas, que se pode dizer que continuam a ser escolas de elite, onde, em princípio, o trabalho dos professores pode ter outros desafios, mas já não são, digamos, aquele género de problemáticas que se encontram na escola pública, nas grandes urbes, nas grandes áreas metropolitanas. Não está em causa pode ser uma escola democrática. O que eu digo é que o facto de realmente essa escola é democrática no sentido em que é a escola de massas, em que é tendencialmente universal e na verdade coloca esses desafios. E como bem dizia, enfim, também não é aceitável hoje, digamos, o autoritarismo deslocado por parte dos professores. No entanto, como perguntava quais as consequências para o país, bom, as consequências, desde logo, e como também já foi falado aí na vossa peça inicial, é o abandono da profissão docente por parte de muitos professores que de facto, confrontados com estes desafios, com estas dificuldades, alguns foram se afastando da profissão. Outra consequência é a falta de novos candidatos para a carreira docente, nomeadamente professores que, além da habilitação científica, tenham também a habilitação profissional, a habilitação pedagógica, porque desde os últimos anos, nomeadamente desde o processo de Bolonha, desde 2006, passou a ser exigido como habilitação de ingresso na profissão docente, como habilitação mínima, o mestrado em ensino. Portanto, temos que ter um mestrado em ensino da biologia, mestrado em ensino da matemática, mestrado do ensino em inglês, mestrado do ensino, enfim, em qualquer uma outra área, em qualquer outro grupo de docência. Isto quando depois os jovens professores são confrontados com vencimentos baixos e tendo mestrado, realmente não é simpático e deixou de ser uma carreira atraente. Portanto, isto tem depois influência, como já se verifica, que temos muitos milhares de alunos sem aulas, pelo menos a uma disciplina. O Ministério teve que fazer aqui um recuo, um abaixamento do nível para recrutar novos professores. Enfim, basta agora que tenham habilitações mínimas
o que configura um certo recuo, digamos que dado esse estado de necessidade do Ministério da Educação, parece que qualquer um, por fracas habilitações que tenha, pode ser professor. É aqui uma regressão aos anos 30 do século passado, do século XX, em que tínhamos as chamadas regentes escolares, e também uma regressão aos anos 80 do século XX. Foi precisamente quando começou a massificação do ensino em Portugal, foi necessário recrutar muitos milhares de novos professores, e também nessa fase, enfim, pessoas mesmo com habilitações básicas ingressaram na carreira. Depois de tudo isso, houve de facto esta evolução em que os professores passaram a ter, além da habilitação científica, também a habilitação pedagógica, na medida em que a profissão docente é uma profissão que tem saberes específicos, saberes próprios. Não basta ter conhecimentos científicos sobre as matérias a lecionar, é preciso conhecer as bases psicopedagógicas do processo de ensino-aprendizagem. E é por isso que nós, Federação Portuguesa de Professores, e para a Ordem dos Professores, defendemos a existência de uma Ordem dos Professores, precisamente para, por um lado, também para valorizarmos mais socialmente a profissão docente, a imagem social dos professores, e precisamente dada essa natureza de o ensino ser uma profissão autónoma, diferente das outras, que exige naturalmente uma preparação específica para ingresso na carreira docente, precisamente por ter esses saberes próprios, saberes didáticos e outros, ser uma profissão ética, uma profissão construtora de futuro e digamos, uma profissão preditora de todas as outras profissões, na medida em que é a partir da escola, enfim, da escola básica, da escola secundária, que depois se vão formando os futuros profissionais em qualquer uma das outras áreas. Muito bem, eu agradeço imenso a participação do senhor. Só um outro ponto de vista, talvez será mais uma opinião, mas também o senhor tem muita propriedade para falar. Há notícias de agressões, desrespeitos, maus tratos por parte dos alunos aos professores. A que se deve isso, professor? Onde entra o papel dos pais e da família? Sim, exato. Antes disso, deixe-me dizer também, porque a questão que também tem sido discutida a esse propósito de saber se essas agressões aos professores se são crime público ou não são crime público. Na verdade, o Código Penal não se refere em específico à agressão aos professores, refere-se num termo mais genérico à agressão a funcionário. Ora, enfim, embora nós, Federação Portuguesa de Professores e o movimento sindical docente tem vindo a reclamar que a agressão aos professores seja considerado um crime público, e essa também é a nossa posição. No entanto, já hoje a própria doutrina, e por exemplo o professor André Lamas Leite da Faculdade de Direito do Porto, entre outros, enfim, na sua interpretação consideram que já é crime público. E, portanto, ou seja, que os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público devem desencadear um processo de inquérito e seguir com a instrução do processo, mesmo sem necessidade dos próprios
visados, dos agredidos, se queixarem, desde que haja notícia pública dessa agressão, desse crime praticado sobre qualquer funcionário, neste caso também especificamente sobre o professor, e no fundo é isso que tem acontecido. O Ministério Público enfim, tem tido essa atitude. Agora, porque é que as causas dessa agressão a professores, enfim, porque é que isso acontece? Por um lado, também por essa desvalorização enfim, que temos assistido, e também no espaço público, da profissão de professor, enfim, por pais, familiares, que, como eu dizia, não valorizam a escola, não respeitam o professor, não dão o devido valor à escola, e é todo um conjunto de situações que importa resolver, enfim, porque as famílias, felizmente que são casos minoritários, mas que, enfim, que têm que ser devidamente corrigidas, porque é inadmissível que entrem por dentro de uma escola, que consigam chegar à sala onde está o professor ou a professora. Portanto, é preciso promover uma cultura de respeito pela função, pelo papel dos professores. Muito bem, professor. Eu agradeço muito aqui a participação do senhor, acrescento muito ao programa. Espero, numa oportunidade futura, ter a honra de tê-lo novamente participando conosco. Muito obrigado. Foi um gosto. Disponha sempre. Muito obrigado, professor.